Lígia, como estás? Olá, tudo bem? Gostei muito Bem das disposta. dicas. Vou anotar essas dicas dos sapatos, Ricardo. Mas é Ele é verdade, espetacular. é a melhor forma de eu chegar rapidamente aos sapatos que quero. Lígia, a O grande problema é se questão... existe assim 10 azuis dos sapatos. Não, mas eu tenho referências minhas que eu sei o que é que preciso. Exatamente. Portanto, se Lígia. funciona, Ricardo. A grande Não questão, há nada a dizer. a grande questão é onde ele guarda e como guarda as pulseiretes dele. Isso é... É tudo ao molho. É. Eu vou-te arranjar uma... Quero suporte. saber o segredo. Não suporto. Mas com os sapatos mas faço umas referenciazinhas que eu sei quais são. Podia ser uma Cada um tem a sua fotografia, o Ricardo é organização. muito mais Também podia ser prático. uma não é? fotografia, Também era bom, uma Sim. foto. Mas assim é muito mais prático. E para quem não tem, para quem não vai comprar de propósito os sapatos para ter as caixas, pode ir a uma sapataria e pedir caixas de sapatos. Pois, tem ser Portanto, muitas. é mais ou menos o que eu fiz durante muito tempo e ainda continuo a fazer. Portanto, quando eu vou à casa Mas de há uma muitos clientes que cliente... não levam a caixa? Sim, muitos. Ah, não sabia. E então eles normalmente não é... Se tem direito, está incluído no preço que leva. Isso é grátis. Isso é grátis, não é? Normalmente eles têm imensas caixas que depois jogam fora. Eu devo dizer que quando eu vou à casa de alguma cliente, a primeira coisa que eu faço é levar um montão de caixas de sapatos, porque dá para organizar praticamente a casa Várias toda. coisas, claro. As pessoas devem abrir a porta e devem pensar não, a Lígia vinha de estrear a minha casa só me traz tralha. Porque a grande vantagem é gratuito. E depois, numa primeira fase, quando nós ainda não sabemos se vai funcionar ou não, que tipo de caixa é que eu preciso, como é que vou organizar, é sempre uma boa opção usar uma caixa de sapatos, porque fácil, ou seja, se eu for comprar um produto da organização que não funcionar, vou gastar dinheiro e vou ficar com o produto em casa. E isso é um dos grandes erros que as pessoas fazem na organização. Portanto, uma opção é comprar, arranjar encontrar a caixa e de sapatos. arranjar Sim. caixas de sapatos. Eu hoje trouxe vários exemplos, alguns exemplos para a roupa, mas estas opções, portanto, pode ser tanto na cozinha com uma caixa para as massas, outra caixa para o arroz, uma caixa para as batatas, outra para a cebola. Na despensa, Pode não é? ser, por exemplo, no escritório, principalmente as tampas das caixas dá para as canetas, para guardar a fita cola, a cola, portanto, todos aqueles pequenos objetos. Não é no quarto, também tem imensas utilidades, na casa de banho, ou seja, é sempre uma boa opção como uma situação provisória. Certo. Às vezes, se for uma caixas assim giras, que atualmente para crianças, principalmente sapatos de crianças, há caixas assim tão giras, é que pode ser Claro. fica uma situação. Eu trouxe Deixa de alguns ser provisório e exemplos. passa a ser definitivo, não é? Definitiva, pronto. Eu vou pôr aqui. O problema também deve ser um bocado esse, não é, Lígia? Porque às vezes a situação provisória está provisória durante tanto tempo que passa quase a definitivo. definitivo. Não é? E isso, por um lado, é bom, porque assim, se o provisório passa para definitiva, é sinal que Sinal que funcionou. funciona, não é? Sim. E quando funciona, não devemos mexer nessa área. Devemos Complicar ir é para que não. outras áreas da Exato, casa. complicar sim. é que não. Eu trouxe alguns exemplos, portanto, isto é as meias calças, portanto, de criança, não é? Neste caso. Ou seja, o que vamos fazer é, aqui está a meia calça, não é? Há formas Vamos certas de dobrar. Existe formas certas, formas que demoram mais tempo. Eu sou apologista do mais simples, mais prático, mais fácil. Portanto, é assim, se eu ensinar uma maneira que a pessoa demora muito tempo, não vai funcionar. Vai funcionar no primeiro dia, perder nos a outros dias paciência. sim. Portanto, o ideal é a pessoa testar até encontrar o que demorar poucos segundos. Neste exemplo que eu vou fazer, portanto, vou só dobrar, não é? E então, posso dobrar em 2 ou em 3, conforme o tamanho da caixa. Ou seja, se fosse uma caixa mais alta, eu poderia dobrar apenas em 2 e colocaria. Isto é uma caixa deste tamanho, portanto, eu vou dar aqui apenas Vamos, o primeiro exemplo. colocar dessa forma Sim. porque assim cabem mais. E isto é uma técnica que há uma japonesa que criou um método que ela chama-se Marie Kondo, que é de dobragem, de Os dobrar japoneses roupa. são profissionais E na ela organização. tornou-se assim um fenómeno mundial. E o que ela defende é que, portanto, nós devemos dobrar e devemos colocar de forma vertical em que conseguimos ver tudo o que lá está na caixa. E também uma das dicas que ela dá, que tem que se conseguir segurar de pé, portanto... Aqui está. Se tombasse, aqui está o A exemplo Lígia aprende perfeito. muito bem a técnica. E então, portanto, é assim, as outras meias já estão dobradas, vou simplesmente juntar. Claro que Diz-me eu uma coisa, poderia... mas depois em caixa pode ir para o interior da gaveta, não é? Sim, ou seja, a Ou para o ideia é armário, essa, para o interior da gaveta, sim. Porquê? Porque eu depois, quando abrir a gaveta... Fica uma gaveta quase que dividida em secções. No fundo, a ideia é fazer divisórias, ou seja, eu Certo. posso usar uma gaveta grande, uso várias caixas,
crio ali vários divisórios. Agora, assim, este exemplo das meias, para quem tiver muitas meias, pode usar várias caixas de sapatos, por exemplo, e divide por cores, por modelos, pode ser as meias para sair ao fim de semana, as meias para ir para a escola. Portanto, sim, para quem tem realmente muitas, Há crianças que têm assim, para uniforme. ir para a festa especial, não é? Por exemplo, isso. esta Sim, é a não, meia tens do razão, Natal, percebi. Ricardo. Tem Ricardo, uniforme. esta é a meia do Natal. Sim. Claro. Portanto, sim, este acaba por ser um exemplo, ou seja, aqui a grande vantagem é, eu abro a gaveta, eu vejo facilmente, tiro facilmente, ou seja, mesmo a própria criança, que isto é roupa de criança, vai lá e consegue tirar sem desarrumar as outras. É isso. É. Sem desarrumar é importante. E provavelmente Este é um quando exemplo. passarem as meias de uma gaveta ou de um gavetão para as caixas, há muitas meias Sim. que vão ter outra utilidade qualquer que não a utilização para os pés, porque provavelmente já não usam há tanto tempo que Quando vão se lembrar, estralhar- é estas, isto não gosto nada destas. Pronto, Não é? assim, outro exemplo que eu vou dar aqui é das cuecas, não é? E também devo referir, por exemplo, as caixas que têm publicidade, uma opção pode ser o forrar com Sim, fita sobretudo se cola, não trouxerem é? as caixas para a televisão. Ou então, não é para quem tem jeito para as artes, pode ser forrar com tecido, com papel autocolante. Portanto, eu vou dar aqui um exemplo. Vou escolher esta das princesas. não é? E isto, uma vez mais, é a melhor forma a forma mais rápida, é a forma Mais que vai fácil. funcionar. A maneira que eu faço é coloco para baixo o desenho, assim. Assim, portanto, o segredo é sempre dobrar, esticar muito bem a roupa. Pronto, ou seja, quando eu faço desta maneira, eu vou ver depois, não é? Já sabe qual qual é é. que é. Sim, neste caso, como estas já estão arrumadas, vou só dobrar e colocar aqui. Portanto, já trouxe assim mais ou menos, já sei Estão mais muito fácil. direitinhas. Portanto, sim. Neste caso, ficaram aqui e, portanto, isto quase serve como de livro. Eu vou, se eu procurar pelo desenho, também Parece poderia, um poderia arquivo, organizar de por escritório. cores. Um arquivo de escritório. Tem as fichas. Claro e que é assim, se fosse importante, poderia organizar pelos tons, pelas cores, mas... tal. Basta. Um outro exemplo são Oh, as isso é meias, típico. Oh, já está. Está ótimo. as meias pequenas. Não é? Neste Esses caso. também ficam de pé, Lígia? Eu também. A sério? Não, Mas é ficam assim, no pé. depende. Se fosse assim, não é assim não, porque é só uma, São não muito é só pequenas e dobrei uma finas, vez. claro. Mas, por exemplo, se eu dobrar mais uma vez, portanto, Em princípio. agora não me vai deixar mal. Não. E novamente consigo ver o desenho. Portanto, as outras estão dobradas todas da mesma maneira. Aqui, coloco aqui. Portanto, esta é daqui das cuequinhas. Veja lá. Portanto, sim, ou seja, tenho alguma quantidade, não é? Eu ainda poderia, portanto, Sim, poderias não colocar é? mais. Colocar ainda mais aqui e mais aqui, portanto. Aqui é uma outra caixa de sapatos, isto aqui são camisolas pequenas interiores, camisolas. não é? Esta é de manga. Cava. Manga capa, portanto, exatamente a mesma solução. Posso Uhum. virar assim. Uma linha imaginária aqui fica ao meio para fazer divisão. Portanto, o chefe, segredo é sempre ai, chefe. esticar muito bem. E depois, Lígia. não é? Eu posso pôr assim, portanto, Chefe Lígia, eu adorava fazer isso. fica assim muito bem Mas é dobrada. fácil. Está bem, mas ter isso A sempre menina, assim. a menina tem que lhe passa ferro. Agora é, Graças a Deus. Então pede, Então, quando assim, passar vou ferro, dar- pode passar assim, fica já todo dobradinho. Pois. é assim, um outro exemplo, e por isso é que eu acho que não é mesmo importante a forma como se dobra. Um outro Só para exemplo as pode pessoas ser, verem. não É é? meio. Uma forma muito mais prática. É, Pronto. E está exatamente, ou seja, vem novamente para ali. Portanto, mas não está com a técnica da senhora japonesa de nome. Marie Kondo. Deixa-me Marie ver se Kondo. vai ficar. É. Ah, Afinal, afinal, Maricondo dá havia várias outra. formas. Havia outra. Aqui o exemplo, portanto, aqui temos uma de manga comprida, Estas não são é? mais Podemos complicadas. dobrar de outra Manga cava é maneira. uma coisa, agora manga comprida, atenção à técnica. Igual. Não é não. É assim, aqui Porque a eu manga depois tenho tem que várias. cair para este Pois, lado. exato, ou seja, posso dobrar de várias. Pois, O vai, Ricardo tá bem. agora quer experimentar. Não, Não, normalmente, Sim, sim. sei lá, penso nisto Portanto, sempre é assim assim. que estava dobrada. Sim. Jeito é uma fada dobrar este copo. Estou a ver que o Ricardo é quem dobra lá em casa. Não, tal como a Maria, felizmente lá em casa temos também quem passe a ferro, mas sim, mas julgo que a técnica que utiliza é esta, depois arruma no local certo.
se possível. Ou não assim, mas assim não dá para ver na vertical. O Ricardo já sim, está. mas, eu, sim, mas sim, está, eu estou a cair no sim, erro, sim, se que é fosse colocar numa- na gaveta. Sim, se fosse numa Eu prateleira. não poderia tenho ser. separado assim. Se for, então, sim. para colocar com a técnica, A maricondo. põe assim, percebe? Já está. O Ricardo está contratado, portanto. Qualquer coisa assim. É, uma outra dica que eu gostava de dar, por exemplo, estas 3 são de manga comprida, ou seja, se eu quisesse Sim, podemos criar separar, aqui, não é? sim, ou seja, separava ou colocava um cartão, portanto, fazia Mas a também medida, é- colocava também aqui deixa para isso. fazer divisória. Aliás, se a gaveta não for muito grande, eventualmente pedaço de cartão pode Sim, ser pode, suficiente, desde sim. que fique bem seguro, o que não é fácil. A Provavelmente caixa é esta assim, a técnica caixa é melhor. prática porque dá para tirar a E caixa. arrumar. Por Sim, exemplo, também se eu pode ser. peço à criança, ela quer escolher as cuecas, vou lá ter a caixinha, ela vai, escolhe e volta novamente para o mesmo sítio. Utilizamos a tampa. Sim. Neste caso dá. É assim, neste caso, eu acho que é uma excelente opção usar nos sapatos. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas colocam os sapatos dentro do armário, portanto, o sapato vem com muita sujidade fora, não é? E convém ter uma proteção para a sujidade não ir realmente Sim. para E depois é os muito móveis. difícil Sim. tirar fora do armário. Esta é uma opção. Outra opção seria colocar canetas, ou seja, tudo o que seja gavetas baixas acaba por ser uma boa opção de colocar isto. Mas sabes que, por exemplo, nos sapatos de Grandes. homem, por exemplo, não cabe numa caixa de sapatos, porque eles vêm de uma forma que não... Sim, dobrada. O tamanho, a sola é maior, o Sim, diâmetro... nesse caso temos que arranjar outro Tem que ser outra tipo, fórmula, pode não é? ser até a caixa. Agora, assim, o exemplo final que eu queria dar é assim, isto é uma caixa, não é uma caixa transparente, aqui tem, portanto, o nome da criança, que é a Camila, e tem um bonequinho que é associado à Camila. E aqui, para as pessoas que não têm gavetas, muitas vezes têm aquelas prateleiras que são fundas e é um grande problema rentabilizar aquele espaço. Então, o exemplo que eu vou dar é juntar várias, neste caso, várias caixas, não é? E neste caso eu ainda teria espaço para colocar aqui E muito bem. e, por exemplo, ou seja, isto ficaria uma boa opção Sim, para está tudo devidamente um arrumado. armário fundo. Sabes o que é que eu pensei? Quando pegaste aqui nesta, Sim, na caixa transparente. nesta caixa transparente, pensei, vem a roupa de passar a ferro. Vem a roupa de passar a ferro. Sim, sim. E É depois... aqui a roupa toda e tal. Camila, este é... E a Camila, que tem Camila, 3 este é anos, agora é a roupa. E a Camila, está bem, sim senhora. Então a Camila começa a pôr no sítio e depois já leva outra vez a caixa para... com roupa Vou para anotar passar. essa ideia, que Não eu é? acho. Isso ia Pronto. facilitar muito a vida. E a Camila leva outra vez para o local onde se passa a roupa. Também é uma boa forma Não ia de ficar organizar. direitinho assim, mas Não ela ia adorar de certeza Não ia, porque fazer para já a isso. Camila tem 3 anos, mas daqui a É, alguns eu anos acho que sim. é uma boa Está forma tudo. de funcionamento de casa. Ora, Lígia, muitíssimo obrigado uma vez Obrigada. mais. Voltamos semana. na próxima semana para outras sugestões de estralhar a casa. O objetivo é que consiga organizar a sua casa, porque estamos a falar de poupar muito tempo. Se seguir todas estas sugestões, com certeza vai poupar muito tempo, vai ganhar tempo na sua vida, tempo de qualidade, isso é tão importante. Ora, para já